A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com a alegria de sempre e renovada a cada programa, a Consolação de Jesus, através da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pelo site radioriodejaneiro.digital. E daqui a 1-2 dias, normalmente, entra no YouTube, e você pode participar. Para isso, você entra lá no YouTube, procura Rádio Rio de Janeiro 1400, só isso, Rádio Rio de Janeiro 1400. Aí você se inscreve no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, clica no sininho de notificação e aí você vai ser avisado, você vai ser avisada sempre quando um programa novo entrar lá no YouTube, no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, e também sempre quando um programa ao vivo estiver iniciando. Então entra lá no YouTube, procura Rádio Rio de Janeiro 1400, se inscreve, ativa o sininho e você então vai estar, além de tudo, contribuindo com a nossa rádio para que possa ser divulgado cada vez mais o Evangelho de Jesus, cada vez mais sendo divulgada a doutrina espírita também. O programa A Consolação de Jesus tem por objetivo o estudo do Novo Testamento de acordo com o entendimento espírita, de acordo com a doutrina espírita. E o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados, de forma inédita, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. E você pode mandar seus recados para nós através do WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Muito bem, dito isto, nós estamos iniciando este programa para o estudo de mais um trecho do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Estamos no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus e nós vamos hoje abordar a parábola da rede e que nós podemos encontrar nos versículos 47 a 50, que é o trecho que vamos ler agora. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí está, meus queridos amigos e irmãos, o trecho de hoje em estudo, que é a parábola da rede, como disse, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. E nós vamos lembrar aqui o que já dissemos quando nós falamos a respeito do porquê das parábolas. Sempre Jesus ele se referia a alguma coisa que estivesse em conhecimento, que fosse do conhecimento daquelas pessoas que estavam ali junto dele. Então, quando Jesus falava do fermento, ele falava para as pessoas que entendiam o que é o fermento, que entendiam o que é a farinha, que entendiam o que é a massa e como a massa cresce. A parábola do tesouro, da pérola, Jesus certamente tinha ali
pessoas que tinham esse conhecimento do comércio desses itens. Parábola da rede, claro, estavam ali os pescadores com ele. Então Jesus sempre se utilizava dessas figuras para que pudéssemos retirar dali o ensinamento espiritual, o ensinamento moral. Então hoje nós lemos esse trecho, que é a parábola da rede, que, como Jesus diz, o reino dos céus, ele sempre começa dessa forma, o reino dos céus é semelhante a... Aí ele vem traçando outras figuras e, nesse momento, ele fala da rede lançada ao mar. E a rede lançada ao mar, ela apanha tudo que é tipo de peixe, e hoje em dia, inclusive, na época, acredito que não, mas hoje em dia, inclusive, coisas que não tem nada a ver com o mar, né? Sujeira, garrafas, etc. e tal. Mas, à época, lançavam a rede e recolhiam todo tipo de peixe. Alguns peixes que eles estavam ali separando, fazendo a chamada triagem, eles aproveitavam, eles levavam para vender, levavam para comer, e outros não se aproveitavam, peixes muito pequenos, peixes que não eram tidos como comestíveis à época, então eles botavam fora aqueles que não serviam. É óbvio que aqui nós temos uma figura, aliás, várias figuras. E quando Jesus fala do assim será no fim do mundo, ele quer se referir ao fim não do mundo físico, não do planeta em si, mas sim de uma era. É o fim de uma era. Virão os anjos, virão os espíritos superiores e separarão. É o que está acontecendo agora na transformação do nosso planeta, que ele está deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Mas o planeta físico, ele se transforma. Porém, quem se transforma mesmo é o planeta espiritual, ou seja, são os espíritos encarnados e desencarnados que estão ligados ao planeta Terra. Mas já falamos demais, vamos deixar os nossos irmãos aí discorrer a respeito do assunto. Olá, amigos do programa Consolação de Jesus, amigos aqui, ouvintes, internautas da nossa querida e amada Rádio Rio de Janeiro. Mais uma parábola, né, João? Mais uma parábola, né, meus irmãos? Para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente trazer aqui um comentário. Jesus sempre nos falava, e não perdia a oportunidade de fazer isso, né? De leis pelas quais todos nós estamos profundamente submetidos. Eu diria totalmente submetidos, que são as leis de Deus, não é? São as leis que nos regem a todos, tá? Essa é uma condição de todos nós, é uma condição de todos os espíritos. Tudo está sujeito à lei de Deus, porque nós somos o quê? Nós somos criaturas. Então, tudo que está aqui, né, é criatura de Deus. Os espíritos, todo o pensamento que Jesus utilizou para criar o orbe, tudo isso é obra, porque ele diz, ele e o Pai são um, não é? Então ele alcançou tamanha evolução, né? Essa é a palavra, que o colocou muito mais próximo de Deus, né? Trabalho pela qual todos nós estamos tentando fazer, né? E Jesus, em falando de leis, ele não perdia essa oportunidade de nos alertar sobre o que nos acontece hoje, né, amanhã, e o que nos aconteceu no passado, de alguma forma, segundo as nossas ações, segundo os nossos atos, segundo os nossos pensamentos, né? A questão da plantação, que é livre, e a colheita é obrigatória. Eu vou destacar aqui algumas passagens de Allan Kardec. Por quê? Porque ele falou para todos nós que rogaria ao Pai que nos enviasse um novo Consolador, né?
E esse Consolador veio e ele ficaria eternamente convosco, eternamente com todos nós. E veio para dar, para atestar todas as parábolas, todas as formas pelas quais ele nos trouxe, né? O Mestre nos trouxe alguma informação, algum grande ensinamento, né? Sem dúvida. Eu vou destacar obras póstumas aqui, para a gente começar, no título As Expiações Coletivas. Somente um parágrafo, onde ele diz assim: todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e da família para o de todo o conjunto, generalizando-se gradualmente e comprovando-se-lhes a universalidade dos resultados. Então ele vem falar de uma lei, não é? Tal qual Jesus utilizava-se dos seus exemplos micros para nos demonstrar o que acontecia no macro, para nos demonstrar o que nos aconteceria de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente, de uma forma futurística, né? Essa é a palavra. Olha, cuidado com o teu futuro, né? Sem dúvida. E a gente encontra, sem dúvida, né, ligado a essas questões de leis, né? Nós vamos encontrar Kardec também nos falando lá na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, tá? Essa rede simbólica, antes da gente trazer a questão, né, ela simboliza a lei de Deus, na linguagem simbólica da parábola, é lançada ao mar e apanha tudo. É esse grande momento em que a gente vai colher, porque essa é uma parábola, não é, que tem significado e interpretação idêntica à parábola do trigo e do joio. É o momento de você separar o que é bom do que não é bom. Mas o que não é bom fica totalmente descartado? Não, de forma nenhuma. Então Kardec vem trazendo para a gente agora, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos destacar daqui a pouquinho, o seguinte, olha só, na 803. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. E ele vai dizendo lá, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. Todos esses que foram retirados de alguma forma da rede porque não serviam para nada, não é bem assim que ele quis dizer. Você pega e joga fora aquilo que não serve. Não é o joga fora aquilo que não serve, não vai poder seguir com aquele que se empenhou mais em se modificar, em se melhorar, não é? Diante daquilo que Deus espera de todos nós, diante daquilo que a sua lei nos rege a todos. Esse é o grande momento de você parar, pensar, não é? Olhar e dizer por que é que eu estou nesse passo mais atrás e o outro ali, o meu irmão, está num passo mais à frente. Esse é o grande momento, mas não vai te faltar de forma nenhuma a lei de justiça, de amor e de caridade, porque você não pode ser descartado de forma nenhuma. Eu simplesmente não estou caminhando junto com aqueles que estão mais adiante, que estão mais além, por inteira responsabilidade minha, diante do que Deus espera da sua lei, diante daquilo que nos é imposto, naquilo que nos é colocado, porque nós estamos todos mergulhados nessa vontade incessante do Pai, nesse pensamento incessante do Pai, que são as leis que regem, não é, toda a sua criação. É a lei do progresso, é a lei de transformação, é a evolução, é tudo isso. Então nós precisamos trabalhar, precisamos vestir a túnica da lei, vestir a túnica dos ensinamentos que nos são passados, né? E dia após dia ir melhorando de pouquinho a pouquinho, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua possibilidade. Mas é importante
andar sempre para frente, não é? E eu lembro do Chico Xavier, né? Que o Chico dizia assim: Emmanuel, eu vou cair. O Emmanuel dizia assim: Chico, caia para frente, porque você caindo para frente, você está projetando o seu corpo um pouquinho mais além. Nunca caia para trás, caia para frente, né? É algo que a gente também precisa parar e pensar muito bem. Então é isso, Parábola da Rede é mais uma oportunidade dele chegar para a gente e falar das leis de Deus, que nos regem a todos, e do que acontece no micro e do que vai acontecer no macro, tá? Renato fez uma pesquisa muito boa aí, né? Trouxe obras póstumas, enfim, algumas coisas que são muito importantes para nós percebermos que estamos realmente, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, no planeta Terra e em todo esse universo, nós estamos num caminhar. É um caminhar que, na verdade, não é com as pernas, né? É um caminhar com nós mesmos, espíritos, nos moralizando, cada vez mais avaliando aquilo que nós estamos pensando, falando, fazendo, avaliar as consequências de tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos, porque as consequências dizem muito daquilo que nós não percebemos em nós. Quantas e quantas vezes nós, qualquer relacionamento, mas principalmente naquele relacionamento dentro de casa, né, do casal, dali daqueles companheiros que vivem em comunhão, quantas e quantas vezes a gente fala uma coisa e aí o outro não percebe o que você falou, ou a reação do outro ou da outra, enfim, é uma reação fora do que você estava ali dizendo, ou dos seus atos. Você faz alguma coisa e a pessoa não entende, e aí muitas vezes nós podemos estar ofendendo alguém pelo nosso proceder, pelo nosso jeito de ser. Eu gosto muito de lembrar do nosso querido Gastão, fundador do Caminho do Senhor, e que ele dizia uma coisa interessante. Tem muita gente que tem síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela seria aquela velha expressão que está na música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. A síndrome de Gabriela, que o Gastão gostava de se utilizar dessa expressão, uma espécie de figura, né, de linguagem, é exatamente quando nós estamos agindo de uma forma, pensando de uma forma, falando de uma forma, e não queremos perceber que essa forma que nós estamos pensando, falando e agindo é uma forma que machuca os outros, que ofende os outros, que atrapalha inclusive o caminhar das pessoas, esse caminhar rumo à perfeição, no processo evolutivo. Então é muito importante que nós observemos a nós mesmos. Vamos nos observar e vamos observar o que nós estamos causando para as pessoas que estão convivendo conosco. E isso é fundamental, porque nós fomos colocados em sociedade, nós fomos colocados em uma família, exatamente para aprendermos a lidar com as pessoas, com o próximo. Por isso que Jesus tinha sempre esse ensinamento de fazer ao próximo, de olhar o próximo, de ajudar o próximo, porque é através exatamente do próximo que nós vamos nos lapidando, nos melhorando, evoluindo, crescendo. Se nós vivêssemos sozinhos lá, num local isolado, nós não iríamos evoluir com essa velocidade que nós evoluímos. Vocês podem até falar assim: João, mas a nossa evolução é tão lenta. Mas se nós ficássemos isolados, certamente a nossa evolução seria muito mais lenta. Lembrando do Gastão, lembrar outro ensinamento que ele me passou, que é muito interessante, que é o seguinte: eram dois irmãos numa determinada vila, lá na Europa, e aí um dos irmãos resolve subir a montanha, uma montanha gelada,
tinha neve o ano inteiro, mesmo no verão tinha neve lá no pico da montanha, e lá nessa montanha viver como um ermitão, dentro de uma caverna. Então ele passou anos lá, né? Ele saía para caçar, para colher frutos, etc. e tal, para se alimentar, a água e tal, e ele voltava sempre para aquela caverna, não tinha contato com ninguém, absolutamente ninguém. Então os anos foram passando e ele foi conseguindo exercitar um controle da mente. Olha que interessante. Então, depois de muitos anos, ele resolve descer a montanha e ir até a sapataria onde seu irmão trabalhava. O irmão dele era sapateiro. E então o que o irmão ermitão fez? Foi lá, pegou um pouco de gelo, um pouco de neve, fez uma bola, colocou na mão e foi descendo a montanha. À medida que ele descia a montanha, a temperatura ia aumentando, né? Até que chegou na cidade, onde ele viveu por anos, foi até a sapataria do irmão. Chegando lá, ele foi mostrar para o irmão o que ele conseguiu durante aqueles anos, que era um controle mental. Aí ele falou para o irmão: olha, meu irmão, o que eu consegui durante esses anos, controle mental, tanto é que esta bola de neve não derreteu quando eu desci a montanha. E o irmão falou assim: só um instantinho, que eu estou atendendo essa cliente aqui e eu já falo contigo. Então a cliente estava com a saia, antigamente era saias abaixo do joelho, né? E aí quando ela levantou a perna, levantou o pé, né, para colocar lá pro irmão dele fazer o que tinha que fazer no sapato, experimentar o sapato, enfim, apareceu um pouco da perna da mulher. E aí a bola de neve simplesmente derreteu na mão dele. Ele não conseguiu manter aquele controle mental porque ele desviou a atenção, né? Ele foi chamado a atenção por outra coisa, outro motivo. Aí o irmão sapateiro terminou de atender aquela senhora, ela foi embora. Aí o irmão sapateiro pegou uma brasa no braseiro lá que ele tinha, que ajudava ele a fazer as manutenções dos sapatos, e então colocou na mão a brasa e foi mostrar para o irmão: olha aqui, meu irmão, tá vendo aqui a brasa? Ela não me queima. Por quê? Ao longo desses anos todos você ficou lá isolado e eu aqui trabalhando, e nesse árduo trabalho os calos foram surgindo nas minhas mãos e engrossaram tanto que hoje eles não têm um contato direto com a parte mais sensível da minha mão, e eu consigo então manter essa brasa aqui por algum tempo na minha mão. Esse é o controle mental que eu consegui ao longo do tempo, trabalhando aqui em contato com todas as pessoas. Então a história, né, o cerne da história, o porquê dessa história, desse conto, nos mostra que nós, ao nos isolarmos, ao deixarmos o contato com as outras pessoas, nós vamos deixando essa capacidade que nós temos de lidarmos com pessoas maravilhosas, com pessoas egoístas, com pessoas maldosas, com pessoas de todo tipo. E ao longo desse trabalho em contato com pessoas tão diversas, nós vamos moldando o nosso caráter, nós vamos moldando a nós mesmos. E é isso. Muito obrigado aí pela paciência de cada um de vocês, por nos ouvirem durante esse período. Nós vamos então agora fazer um pequeno intervalo, mas gostaria de informar que o nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, é o 21 98459 3950. 21 98459 3950. Vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus e quero
convidar vocês para ouvir o Henrique e a Fabiana. Queridos amigos do programa Consolação de Jesus, é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos sob esses microfones da Rádio Rio de Janeiro, que nos tem dado a oportunidade de veicular coisas assim que consideramos tão importantes para as nossas vidas. E essa rádio que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade já há tantos e tantos anos e há tantos outros companheiros. E aqui vamos nós seguindo, com a alegria de sempre, porque é muito prazeroso falar e pensar sobre os ensinamentos de Jesus, porque eles não podem permanecer só em nós, para o nosso prazer pessoal, mas eles precisam nos incentivar e nos motivar a olharmos para a vida de uma forma diferente. E é muito bacana e prazeroso estar aqui, acompanhando aí nesse programa os companheiros Renato, João, a Fabi, o nosso querido Leopoldo, pensando a respeito, dividindo a nossa maneira de olhar o assunto de estudo do dia e dividir com todos vocês, queridos irmãos. É tão importante para nós isso e acreditamos que seja importante para todos. Por isso que estamos aqui unidos nessa sintonia bacana, do Evangelho do Cristo, que nos orienta para o porvir. Que, aliás, o assunto de hoje, dando continuidade aí a essa série de parábolas, encontramos-nos aqui na parábola da rede, em que o João leu ainda há pouco e comentou a respeito da questão da rede e da separação, dessa necessidade que o mundo espiritual superior tem de tempos em tempos estabelecer esse senso. Na verdade, é um senso que ele vai permitir seguirmos a vida numa qualidade específica, a condição geral da coletividade, e distinguindo-se de outros que permanecem num campo vibratório de comportamento que causam danos. Todos vamos conseguir superar, mas é preciso, às vezes, estabelecer esse senso, essa separação, para que o processo não fique comprometido e não demore tanto. Então isso é feito não é porque não haja amor de Deus para com as suas criaturas, como bem lembrou o Renato, mas para que justamente os seres criados por Deus e aqueles que alcançaram esse estado da vida do homem, com inteligência e liberdade suficientes para poder assim modificar a estrutura da vida coletiva, cada um possa ter condições de evoluir até mais rápido. Se você manter todo o tempo tudo misturado, os bons e os maus, ou pelo menos assim, aqueles que se melhoraram com aqueles que ainda não conseguiram melhorar tanto assim, a coisa fica mais difícil. Mas se a gente separar durante um tempo, porque é só durante um tempo, essa separação vai facilitar o processo de desenvolvimento de ambos. Isso é uma percepção divina maravilhosa que Deus e o nosso querido amigo e irmão maior Jesus têm proporcionado para nós. E essa parábola de hoje, da rede, ela trabalha exatamente dentro desse contexto, Quando eu ouvia há pouco o João lendo o texto e depois o comentário, eu pensei exatamente o que ele comentou a respeito da rede no sentido literal, a respeito da rede nos dias atuais, que ela apanharia não só peixes, mas muitas outras coisas, Mas isso seria uma observação literal e no sentido material. É claro que isso é uma parábola, então tem um sentido, um outro sentido, um sentido moral, um sentido espiritual, aquele sentido que nos leva mais além e faz com que a gente perceba e olhe para o nosso futuro e pense nesse futuro. Pense no comportamento dos homens, nos sentimentos, nos valores que atribuem a todos nós condições em que muitas vezes nos levam a grandes sofrimentos. E o planeta Terra, como bem disse o João e o Renato, está passando por um momento de transição. É um momento longo, não é do dia para a noite. Ninguém institui, a partir de hoje, o mundo deixa de ser de provas e expiações e passa a ser um mundo de regeneração, nomes utilizados na nomenclatura espírita. Não é assim que funciona. Existe um tempo de verificação. Deus sabe olhar e olha o interior da criatura humana. Como diz o Velho Testamento, Deus sonda os rins, simbolizando exatamente esse interior, o profundo
do ser humano, não no sentido físico, corporal, mas ali é só uma maneira também de falar, mas no sentido pleno, espiritual. Ele conhece os nossos sentimentos, Então, Jesus já dizia que, né, nos conhece todos pelo nome. Não é no nome de João, Henrique, Renato, é no nome no sentido espiritual. Nós temos como se tivéssemos realmente um nome que a gente nem conhece direito dentro de nós, uma referência. Né? Assim como, né, quando a gente coloca o dedinho lá, né, nossa impressão digital, cada um tem a sua, né? Então nós temos um nome próprio, uma vibração pessoal em que Deus nos reconhece. E Jesus e os Espíritos puros todos também nos reconhecem, sabem quem somos. E eles estabelecem um senso pedagógico para que a vida ganhe, através desse movimento, ganhe os contornos que nos aproximam da nossa verdadeira natureza, que é uma natureza espiritual e uma natureza divina, que é o que nós somos, filhos de Deus. Então essas separações, como nos diz a parábola, elas são necessárias. E assim é realizado esse senso de afastamento temporário para que possamos nos aprimorar, nos desenvolver e tudo que está em torno de nós. Então é importante a gente desenvolver, por exemplo, uma coisa que o grande psiquiatra Jung gostava de dizer, aconselhando as pessoas que iriam trabalhar com seres humanos, conversando, né, como médico, como terapeutas. Ele dizia que estes deveriam estudar de tudo, para que pudessem falar o mais próximo possível da linguagem daquela pessoa. E uma outra coisa disse o Jung, que diante de um ser humano, seja apenas um outro ser humano. Isso dá para a gente uma noção, acho que tão bela, de que estamos lidando com pessoas que são iguais a nós, e nós iguais a eles. Podemos estar em situações diferenciadas, ou podemos estudar um pouco mais, ou um pouco menos, ou ser mais especialistas numa área ou em outra, mas todos somos seres humanos e temos dificuldades. E quando a gente encara isso e procura mesmo assim ajudar o outro, essa troca ela se torna muito mais rica. E é muito importante isso aí. Então, quando a gente pensa nesse momento da separação, né, dos bodes das ovelhas, como diz os textos bíblicos, ou, né, a separação das ovelhas, ou do trigo e do joio, Jesus sempre usa esse esquema de entendimento para facilitar, e como lembrou João, sempre aplicado à condição humana, ao conhecimento humano. Por isso que eu comentei, né, aquela frase do Jung há pouco, para que a gente fale na linguagem que a pessoa possa compreender, que o mais importante é a pessoa compreender. Senão a gente não estabelece aquilo que chamamos de comunicação. Falamos às vezes a mesma língua, né? No caso nosso aqui o português, por estarmos no Brasil, sermos brasileiros nessa encarnação, mas se nós não conseguirmos fazer com que o outro compreenda o que a gente quer dizer, ou tentar pelo menos, não se estabelece aí entre ambos uma comunicação. Então esse é o nosso dever, o nosso cuidado, tentar fazer com que o outro entenda e tentar compreender o que o outro quer dizer para que haja comunicação. E aí vai ser muito mais produtivo as relações. E aí, quando a gente estabelece isso, tudo fica mais fácil. E aí, nesse caso específico do estudo de hoje, nós vislumbramos, como muito bem falou o Renato, vislumbramos o futuro. Esse futuro que é proposto para nós, que é um futuro superior, numa condição superior de vida que conhecemos. E vamos estar aptos a entrarmos nesse mundo, e aí nós precisamos realmente rever os nossos valores e pensar no reino dos céus no sentido desse trabalho em conjunto, né? Quando a gente pensa na rede, onde ela é puxada, ninguém puxa uma rede sozinha. Quando a gente pensa numa rede no sentido macro, mais amplo, uma rede grande, ninguém puxa sozinho essa rede. Todos vêm imaginando o homem à época de Jesus, né? Juntos eles vão puxar a rede e ali estabelecer esse senso, essa separação, né, daqueles peixes que podem ser utilizados, daqueles que não podem ou não devem ser utilizados. Então a gente faz também esse senso, podemos fazer esse senso na nossa vida a respeito do nosso comportamento. E a gente vai olhar para o nosso comportamento, os nossos valores e fazer a decisão daquilo que realmente é digno da continuidade, para que a gente possa
né, perceber e selecionar. Agora, quanto à seleção maior, isso cabe não a nós, cabe aos espíritos superiores, cabe ao Cristo, cabe a Deus. Agora, uma coisa a gente pode ter certeza, queridos irmãos, é que eles não vão nos colocar numa furada de verdade. Eles sempre vão nos colocar aonde a gente vai ter condições de desenvolver, da onde a gente está ou com o que a gente tem, a partir dali desenvolver cada vez mais isso, e muitas vezes, quando separados por uma condição diferente, podemos retornar àquela base primeira. Isso eu acho belíssimo, esse quadro, e até convidaria aos queridos irmãos a buscarem, por exemplo, no livro A Gênese, o último livro que Kardec escreveu em vida, a estudar o último capítulo desse livro A Gênese, que é o capítulo 18, onde ali fala-se sobre os sinais dos tempos e fala-se sobre a geração nova, ou a nova geração de espíritos destinados a viver num novo momento, numa nova era que já se iniciou a construção. Isso é muito bacana pensarmos assim, que há um movimento sim, que a vida não está aí jogada e vai acontecendo assim à torta direito, sem que haja uma ordem, uma organização. Isso é muito agradável pensarmos assim. Eu tenho deixado aqui a minha pequena contribuição para a reflexão de todos e a minha própria também nesse sentido. Muita paz a todos. Meus queridos irmãos, é uma alegria mais um sábado estarmos aqui reunidos. Os nossos queridos irmãos, ouvintes e também nossos companheiros aqui de programa, estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, estudando esse Evangelho de Jesus segundo Mateus. Estamos aqui na parábola, hoje a parábola da rede, como os nossos irmãos já comentaram anteriormente, o Henrique, o Renato, o João, falando que é muito semelhante à parábola do joio e do trigo, trazendo a reflexão, é a mesma reflexão, é o mesmo ensinamento, mas de uma maneira diferente, colocando ilustração diferente, ilustração para os pescadores, dos pescadores, uma atividade muito comum naquela época, para aquele lugar. E ali, naquele momento, na parábola da rede, Jesus estava falando especificamente com os discípulos, ele não estava falando com a multidão nesse momento. Então, ele quis contextualizar esse momento com os discípulos, e ali tinha pescadores, né? Os discípulos tinham os pescadores, que eram pessoas que tinham essa atividade da pesca, e mesmo aqueles que não tinham, conheciam da pesca, da atividade, de como era feita. Então era uma ilustração que era muito popular e da realidade deles, como a gente já falou em outras ocasiões, né? Que Jesus trazia essa contextualização para que aquilo fizesse sentido para eles com rotinas do dia a dia, né, daquelas pessoas. E nessa parábola, Jesus fala da rede, né, que ajuntou, né, muitos peixes, e que alguns serviram e outros não, né? E aí só depois é que foi feita a seleção, tirando aqueles que não serviam, né? E a gente contextualiza também naquela época, né, que eles pescavam muito, a rede era bem maior, era bem pesada, e tinha que ser vários homens, né, para puxar aquelas redes que vinham com bastante peixes. Só que não vinham só peixes, né? Vinham outras coisas sem ser peixes, vinham peixes pequenos, vinham peixes não comestíveis para a realidade judaica, né? Como a gente vê em Lucas, no capítulo 11, versículo 10, é uma curiosidade aqui, que pode ser que alguns não sabiam, os peixes sem barbatanas e sem escamas não podiam ser utilizados, né? Servido como alimento naquela religião. Então, eles eram jogados de volta na água, né?
e porque eles não eram comestíveis e nem comercializáveis, né? Comerciáveis. Então eram separados aqueles que eram bons daqueles que não serviam, que seriam descartados. Então essa ideia de seleção, como o joio e o trigo, né? O peixe bom do ruim, vem falar claramente, né? Focando sobre a separação nesse juízo final. E o que é o juízo final, né? É aquele momento onde vai ser pesado toda a nossa trajetória, a nossa existência atual, fazendo o balanço daquilo que nós viemos fazer, se conseguimos conquistar, se conseguimos evoluir, se conseguimos fazer o que viemos propostos a fazer, se escalamos degraus na evolução ou se permanecemos como estávamos anteriormente. Então, essa seleção, no juízo que fala aqui, é exatamente as pessoas que conseguiram produzir, né, os frutos de arrependimento, a caridade, as boas obras, a evolução, né, do teu espírito, do nosso espírito, e as pessoas que quiseram continuar como estavam, as pessoas que não quiseram, né, fazer essa evolução, que é galgar esse degrau de melhoramento, de aperfeiçoamento, né? Então, a parábola da rede ensina que haverá essa seleção. Da mesma forma com que a rede é lançada e os peixes variados são apanhados, ou seja, a bênção está para todos nós, né? Está para todo o planeta. Mas, num determinado momento, vai ocorrer a seleção, e exatamente aquilo que também já conversamos em programas anteriores, se vamos passar para o planeta de regeneração, se vamos continuar aqui no de prova e expiação, ou até mesmo para um planeta mais primitivo, né? Creio, né, meus irmãos, assim, eu tenho muita fé que nós que estamos aqui ouvindo, participando desse programa, que estamos aqui na nossa caminhada, na nossa busca, nós não podemos mais evoluir, né? Eu acho que retroceder seria para aquelas pessoas mais animalescas, né? Que vem com aquele instinto de maldade, de crueldade, de violência, de não ter uma empatia, de amor ao próximo, que não poderão ficar nesse planeta, já que é um livre-arbítrio não evoluir. Ou seja, irmãos, a rede é lançada para todos, né? A oportunidade é para todos os seus habitantes. Porém, alguns evoluíram, né? E outros não. Então, por isso, precisa haver a separação. Então, meus irmãos, nosso livro será aberto, né? E qual o peso que terá na nossa balança, né? Qual vai ser o nosso resultado final? A gente tem evoluído, a gente tem buscado de todo o nosso coração, de toda a nossa força e nosso entendimento, essa comunhão com a espiritualidade, com o Mestre Jesus e toda a sua falange, para que possamos evoluir, né, como seres humanos, como pessoas, e ser dado essa oportunidade da gente participar, né, de estar selecionado como pessoas que evoluíram, né, como os peixes bons e como o trigo. Que Jesus abençoe nossa caminhada para que possamos ser nessa rede e nessa colheita bons frutos. Vamos então à nossa prece final. Querido Mestre Jesus, Tu dissestes que não seria pelo muito falar que seríamos ouvidos. Então, neste instante, Senhor, só queremos dizer muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Deus, obrigado aos bons espíritos, por absolutamente tudo o que nós temos em nossas vidas.
Que a tua luz e a tua paz sejam com cada um de nós, Senhor, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Que assim seja. E graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará. Joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o teu amor poderá continuar aqui no teu planeta.